pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Cavalcante e sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal, O Ser da Questão. Bom, dando continuidade então a essa série de vídeos com a temática pedofilia, eu quero hoje conversar um pouquinho de maneira mais abrangente. Eu não vou entrar a fundo em detalhes nesse assunto hoje. Por quê? É muita coisa que tem, é um assunto muito delicado, muito chato, muito desconfortável, o termo correto é esse, de conversarmos assim, de aprofundarmos tanto nessa questão, que são os diferentes tipos de agressores sexuais. Por quê? Bom, antes disso, vamos recordar um pouquinho então, vou falar um pouquinho sobre o que é a pedofilia então. Como nós vimos em vídeos anteriores, a pedofilia então é um transtorno mental, que é descrito inclusive como doença mental, emocional, enfim, e que ela por si só não caracteriza um crime. Ela então tem como base o indivíduo, a pessoa que tem fantasias sexuais com crianças. Pedofilia, tá certo? Não necessariamente que essa pessoa venha a cometer algum crime, venha a cometer alguma forma de agressão a crianças. A pessoa pode ficar simplesmente no campo da fantasia. Porém, essa pessoa saindo desse campo, rompendo essa barreira da fantasia para a realidade, aí sim passa-se a ser um criminoso, cometendo então um crime de violência sexual, no caso do pedófilo, contra crianças. Por que eu falo no caso do pedófilo contra crianças? Porque nem todo agressor sexual, todo molestador sexual, ele tem como foco a criança. Tá certo? Muitos deles têm foco, uma parte deles, digamos assim, alguns tipos de agressores sexuais, criança também, mas não única e exclusivamente. Vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso já, mas antes eu quero falar sobre a diferença básica do molestador sexual para o abusador sexual. O pedófilo molestador, o pedófilo abusador. O abusador é aquele tipo de pedófilo que é mais difícil de identificarmos. Por quê? Ele é sutil. Ele não chega com tudo. Ele chega conquistando o terreno, conquistando o território, se mostrando como amigo de sua vítima, de sua presa, pensando no caso de um predador sexual. Ele não tem a necessidade do ato sexual em si. Pequenas carícias, beijinhos, carinhos, passadas de mão, observar, já traz para ele uma satisfação prazerosa, né? Um prazer bom, que muitas vezes ele não vai conseguir ter essa satisfação, esse prazer de outra forma, somente assim. Então muitas vezes a criança nem percebe aquilo como algo a mais, nem percebe aquilo como uma forma de agressão. E as pessoas que estão no entorno dessa criança, no convívio, no ambiente com essa criança também acabam não percebendo. Esse abusador, essa pessoa, esse pedófilo, ele muitas vezes é casado, pai de família, trabalha, tem bom emprego, tem uma relação, uma situação social não muito boa, porque geralmente o predador sexual, o abusador sexual, ele tem dificuldades de relacionamentos. Relacionamento, no que eu digo, até da questão social mesmo. Então é um sujeito mais quieto, mais na dele, com dificuldade de fazer novas amizades, não pertence a grandes grupos de pessoas, de amigos, grandes grupos sociais, enfim, é o sujeito mais isolado. Então, justamente por fugir daquela ideia que todos têm, que a maioria das pessoas tem, que o pedófilo é aquele cara que vai pra cima, que estupra, que bate, que mata, que dá fim ao corpo, que tudo isso, então ele passa despercebido, ele passa como um tio legal.
passa como um amigo da família bacana. Ele passa realmente despercebido. As carícias dele, a agressão dele passa despercebida. Já o molestador, ele tem por característica ser mais infusivo, mais invasivo, aliás, mais invasivo. Ele vai para cima, ele conquista, ele, maioria das vezes, age com violência, o que o abusador não. O abusador é mais sutil, mais tranquilo. Dentre os molestadores, que é essa pessoa mais, mais invasiva, não está nem aí, mais desordenado, enfim, existem 6 tipos. Eu vou dividir 2. Cada um desses 2, 3 tipos. Não vou aprofundar. Basicamente, nós temos então o molestador situacional e o molestador preferencial. O situacional, ele não tem como foco de suas fantasias crianças. A fantasia dele se dá em exercer poder, força sobre pessoas, sobre vítimas mais frágeis do que ele. Sim, o molestador, ele por si só se considera uma pessoa fragilizada. Então, uma pessoa que baixa autoestima, dificuldade, como já falei, de relacionamentos, apesar de estar casado, apesar de ter uma família, apesar de ter um amigo, ter amigos, na verdade, é uma pessoa que não consegue manter relacionamentos amorosos, casamentos por muito tempo. Geralmente são pessoas que pulam de um relacionamento para outro. São pessoas que suas amizades são frágeis. Precisa-se, então, fortalecer essa sua autoestima. Vamos usar o termo comum, não o termo psicanalítico. Desculpa, não o termo psicanalítico. Ele tem uma fragilidade do seu ego, do seu ser, tá certo? Vamos usar assim. Do seu ser, do seu eu. Esse eu dele, esse ser é muito fragilizado, que qualquer coisa espedaça. Então ele precisa, em algum momento, sentir prazer. Ele vai sentir prazer. Então como? Exercendo força, exercendo domínio, exercendo poder. Com isso, obter o prazer sexual. Obter a satisfação prazerosa. Tá certo? Dentre isso, o molestador ele pode ter a satisfação de prazer sexual e não sexual. Sexual, como posso dizer, o sexo mesmo, né? A conquista, a sedução, enfim. O não sexual, o poder, a raiva, o descarregar essa vontade que ele tem, essa coisa que ele tem. Não sexual. Poxa, mas a pessoa molesta uma criança, molesta uma pessoa qualquer. Sexualmente não é para obter um prazer sexual? Não necessariamente. É que pelo sexo ele passa a ter então a sensação de poder, de estar no controle de uma situação. Eu falei que não somente com criança o situacional, não é o foco das suas fantasias. Então pode ser idosos, pode ser pessoas com deficiência física, pode ser pessoas com deficiência mental, mulheres, né? Pessoas que não vão exercer contra ele resistência, para que ele possa se satisfazer, colocar esse poder para fora, manifestar esse poder. Esse é o situacional. Então o nome já diz, em função de uma situação ele acaba molestando. Tem o preferencial. O preferencial é aquele que tem como foco principal, preferencial de suas fantasias, crianças. Não vamos entrar em detalhes com relação ao preferencial. Vamos deixar mais ou menos assim, tá? Para que não misture muitas coisas, não confunda muito um termo com o outro, ou o pedófilo no geral. O molestador preferencial, ele não é associado, por exemplo, a um psicopata. Não. Já o molestador situacional, ele pode ser. Porque ele não tem um foco. Ele
deu na louca, sabe? Sentiu aquela necessidade de pôr para fora esse desejo dele, romper com a realidade, com a fantasia, na verdade, passando para a realidade, aplicando a fantasia na prática para qualquer pessoa. Então, o que nós vemos por aí, os antissociais, os sociopatas, os psicopatas, enfim. Porque o comportamento dele criminoso ou criminal, ele é variado, ele não é focado. Então não dá para ter única e exclusivamente associado ao transtorno pedofílico. Não dá. Inclusive o molestador situacional, ele é considerado pseudo-pedófilo. Tem alguns pontos que, inclusive, no molestador situacional, voltando um pouquinho que eu me lembrei agora, um dos tipos que ele não consegue perceber, inclusive, que é errado molestar criança ou molestar qualquer tipo de pessoa. Ele é tranquilo. Então esse tipo de molestador, inclusive, ele nem pode ser considerado criminoso. Ele de fato é considerado um doente. E mesmo tendo praticado um crime, cometido um crime, ele é considerado pela lei inimputável. Ou seja, ele não pode ser preso, porém, ele pode ficar internado numa clínica psiquiátrica para o resto da vida. Porque, pensando na questão da psicopatia, que não há cura, a grosso modo, então não se pode colocar uma pessoa dessa em convívio social, porque ele não vai conseguir conviver socialmente com outras pessoas. Então ele ficará reservado da sociedade. Tá certo? O molestador situacional geralmente é de classe social inferior e que tem pouca inteligência. Por que eu dou risada disso? Porque geralmente associa-se o psicopata a pessoas extremamente inteligentes. É um mito. Não. Já o preferencial, ele tem inteligência superior, ele é mais elaborado, ele pertence a classes sociais superiores, até alta classe socioeconômica. O comportamento criminal dele, como eu falei, ele é focado única e exclusivamente com crianças. Daí até a dificuldade porque ele é mais elaborado, digamos assim. Ele elabora melhor. As suas estratégias estão... Ele considera a sua necessidade, não simplesmente o prazer. Não simplesmente o risco. Na verdade é isso. Enquanto o molestador situacional vai pelo risco, o preferencial ele vai pela sua necessidade. Ele precisa, de fato, aquilo. Não é, aconteceu, eu vou molestar sexualmente. Não. Ele precisa molestar sexualmente. Agora, pensando aqui agora, mais ou menos isso dos dois. Mas como que uma pessoa deixa de ser um pedófilo e passa a ser um criminoso, visto que a pedofilia é considerada uma doença? Então, como uma pessoa deixa de ser doente e passa a ser um criminoso? Essa ruptura, esse romper o limite da fantasia e passar para a realidade, muitos autores, e eu sigo essa teoria, sigo essa ideia, de que uma forte reação, uma reação a uma forte carga de estresse pode ocasionar isso. Que tipo de estresse pode ser esse? Diversos. Citarei alguns exemplos. É muito comum acontecer questões conjugais. Então, uma separação conflituosa, litigiosa. Quando se fala em litígio, estamos falando em realmente problemas sérios. Conflitos, brigas, discussões, justiça, certo? Risco de perder a liberdade. A perda de um familiar próximo, de uma pessoa muito querida, próxima, que de certa forma dava uma estrutura para essa pessoa. Perdeu-se, rompeu, então é uma carga muito forte de estresse. Uma aposentadoria compulsória, em que a pessoa não estava preparado para uma vida de não trabalho. É uma carga de estresse muito grande. Então isso tudo pode romper essa barreira
da fantasia para a realidade e transformar então um pedófilo que é apenas doente em um pedófilo abusador, em um pedófilo molestador, dentro dos molestadores um situacional, um molestador preferencial. Fica a dica de uma coisa agora, um alerta, tá? Um alerta. Estamos começando um período de férias. Se é que dá para dizer que já não estamos em período de férias desde o começo do ano praticamente. Mas verão, apesar das recomendações de não, mas muitos irão para a praia, sim. Muitos frequentarão piscinas, sim. Cuidado, muito cuidado. Pensando em abusadores, não somente as carícias efetuadas contra as crianças, mas o simples ato, o simples fato de observar crianças também é um dos tipos, mas um dos comportamentos dos pedófilos abusadores. Aquele pedófilo que hoje fica apenas observando, chamado de voyeur, apenas observando crianças, pode se aproximar das crianças, pode sim passar a atos mais próximos, como as carícias, por exemplo, o toque. E não dá para dizer, não dá para afirmar que um abusador possa, no futuro, ser um molestador. Não dá. É muito precoce o estudo ainda, apesar de muito estudado, muito aprofundado, mas eu acho muito delicado afirmar alguma coisa, bater o martelo em alguma coisa no que se diz respeito a essa temática. Então, com as nossas crianças, vamos tomar muito cuidado, vamos estar sempre muito alertas, muito atentos às nossas crianças. Tá certo? Pessoal, o que eu queria passar hoje, brevemente, não aprofundei, já passamos muito novamente da minha proposta de vídeos curtos. Caso queiram que eu aprofunde um pouco mais sobre algum dos temas abordados hoje, entre em contato, tá? Coloca ali nos comentários, deixa, Alex, quero conhecer um pouco mais sobre isso, comenta isso, olha, eu vi tal coisa, vamos fazer um bate-bola, tá certo? E também dê o joinha ali, curtam o vídeo, porque quanto mais curtirem, mais pessoas curtindo, mais pessoas se inscrevendo, a plataforma vai entender que esse vídeo é importante, esse vídeo é interessante, e mais pessoas chegará a este conteúdo, tá certo? Pessoal, mais uma vez então, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Inscrevam-se, compartilhem, curtam, fiquem bem. Até um próximo vídeo. Até mais.